Bom dia a todos. Uma alegria estarmos aqui mais um domingo, nesse trabalho tão gostoso, que nos abastece para a semana inteira. Bom dia para quem está nos assistindo pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos dar alguns recadinhos, lembrar sempre dos trabalhos da nossa Casa Branca. Para quem não conhece e eventualmente esteja nos assistindo, nós temos os trabalhos de assistência espiritual durante a semana. Então, segunda-feira à noite, para quem está em tratamento espiritual. Terça-feira de tarde, para consultas, tratamento espiritual e tratamento de saúde. Terça à noite, tratamento de saúde. Quarta-feira à noite, para as consultas. E quinta-feira nós temos também um trabalho muito bom de palestra, uma palestra maior, geralmente de 1 hora. Depois, para quem quiser, tem o passe coletivo. Então, vale a pena. E o nosso trabalho de domingo, como hoje, onde nós temos uma palestra, depois temos a sequência de vibrações e, ao final, sempre o encerramento musical. Então, quem não conhece, estão todos convidados para participar. Além disso, temos os cursos, que já estão finalizando, mas todo ano se renovam as matrículas. Os trabalhos também com as 2 creches, a Casa dos Idosos, Irmã Alice, que fica em Guarulhos, o sopão, os enxovais para gestantes carentes. Então, resumidamente, são as atividades principais da nossa Casa Branca, tá certo? Então, agora, vamos agradecendo a Deus, vamos fazer uma oração para dar início aos nossos trabalhos dessa manhã, agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivos, de conseguirmos chegar nesta casa abençoada, ou para quem está assistindo em casa, fazendo essa conexão com a espiritualidade, com o divino. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, envolvendo o nosso palestrante da manhã, para que ele, com todo o seu amor, todo o seu conhecimento, possa nos trazer ensinamentos edificantes, que com certeza vão nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. E dessa forma, junto com o amigo Jesus, vamos iniciar orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E hoje quem vai fazer a palestra para nós é um amigo antigo da casa, o Ronaldo Oliveiros, uma simpatia. Vocês que não vieram presencial não sabem, mas nós já estávamos batendo um papinho muito agradável antes de começar a palestra, né? Ronaldo, por favor. E o tema dele é Sede Perfeitos. Olha que tema interessante. Uma ótima palestra. Obrigado, querida. Bom dia. Não vou perguntar como vai sua tia, porque a minha já foi embora. Bom dia, você de casa, um beijo no teu coração, no coração dos presentes. Realmente é com muita alegria, porque eu amo o que eu estou fazendo há muitos anos. Eu já cheguei a fazer, acho que já passou de 2.000 palestras, em muitos lugares, em muitos cantos, já penetrei vários lugares. Mas por que fazer tanta palestra? Porque eu sou Papa Palestra? Necessidade. Cada pessoa tem a sua necessidade. Aquele precisa ouvir muito, o outro precisa falar muito, para passar por aqui, ouvir e digerir. Eu reconheço isso. E isso é maravilhoso. Nós precisamos trabalhar no nosso ser. Hoje vamos fazer um balanço, né? Vamos fazer um balanço Sede Perfeitos, tá certo? Mas todos já me conhecem? Então não preciso me apresentar, tenho que apresentar para o pessoal de casa, né? Meu nome é Ronaldo Oliveiros, eu trabalho com a terapia quântica, eu aplico a hipnose, eu aplico o biotoque, a reflexologia podal,
e várias outras técnicas que eu uso que são de suma importância o auxílio, porque quando você recebe os fluidos da casa, que são os passes, vão abrir a sua cabeça naquele momento. Mas se a mente for redundante, como nós estávamos comentando, quer dizer, mente redundante quer dizer repetitiva, fica sempre falando, pensando as mesmas coisas, quando pisar lá fora, vai acontecer a mesma coisa. Vai voltar a gerar, entrar na mesma frequência, na mesma vibração e continuará tudo do mesmo jeito. Ah, eu preciso voltar a casa porque continua do mesmo jeito. Ora, o que é que temos que fazer? Modificar os pensamentos. Para isso, Kardec colocou lá, sede perfeitos, tá certo? Mas antes, deixa eu pedir para vocês entrarem. Vocês já entraram no meu canal? Ninguém entrou no meu. Vou convidar vocês para entrar no meu canal, Amor e Consciência, lá no YouTube. Já chegamos a 2.400.000 visualizações, quase 17 mil inscritos. E gente do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro, fala comigo. Passa lá, às vezes é Bangladesh, às vezes é Tailândia, às vezes os que mais lá fora falam comigo é Colômbia, Estados Unidos e Canadá e não lembro o outro. São vários. E eu tenho que traduzir, eu tenho que conversar. Eles perguntam, é verdade que a gente morre, não acaba tudo? Olha que perguntinha. Nós já sabemos as respostas, né? Nós somos espíritas, digamos assim, e muitos não são. E eu adoro, e eu pedi para Deus tudo isso, para as pessoas entrarem no canal. São 10 anos que eu estou lutando para que isso começasse a evoluir. E eu não ganho um tostão com isso. Tem gente que fala, esse cara faz tanta propaganda, vai ganhar dinheiro, né? Não, não ganho dinheiro nenhum, pelo contrário, tem até despesas. Mas eu faço isso com muito amor e carinho, para ajudar as pessoas. Por isso que eu convido vocês aqui presentes, e vocês aí de casa entrarem no canal, Amor e Consciência. Lá eu posto 4 vídeos por semana, 2 de palestras assim comum, que nós fazemos nas casas, curtinhos de 5 minutos, e de meditação. Eu convido você a meditar comigo. Meditar. O que é meditação? É a ausência de pensamentos discursivos. A gente para de ficar maltratando a nossa cabeça. Será que vai dar certo? Será que isso é bom? Será que vai... será? Que nem a música da Simone. Como será o amanhã? Nós não sabemos nem o que estamos fazendo aqui. Hoje sabemos, né? Hoje nós estamos aqui sabendo. Mas amanhã a gente não sabe. Muito bem. Então vamos então à nossa palestra de hoje. Sede perfeitos, como o Pai Celestial, capítulo 17. Vamos falar alguns itens desse capítulo. Começamos pelo sede perfeitos como o Pai Celestial. Mas eu vou fazer uma pergunta quase capciosa. Como ser perfeito nessa terra de tanta injustiça? Guerras que Deus que me perdoe, está aí na nossa cara. O ódio sendo promovido pelos todos os lados, de tudo quanto é lado, tudo quanto é canto do mundo. Olha lá essas guerras aí que a gente está vendo aí de Israel contra o Hamas. Mas isso começou há uns anozinhos atrás? Sim ou não, gente? Não, isso é do tempo de Abraão, 5.000 anos que vem com este ódio. Vocês sabiam que os árabes eram irmãos de sangue dos judeus? Filhos de Abraão e com Sara? Depois foram dissidentes porque não gostavam do que o pai falava, fazia, e eles foram fundar os países árabes há 5.000 anos, no tempo que tinha tendas, não era casas. Olha, 5.000 anos que vem com esse ódio, e são irmãos de sangue. Outro dia eu falei isso para um árabe, ele quase me xingou. Um amigo. O que é isso? Não é irmão nada. Não, é irmão. Irmão literalmente de sangue, passando de geração para geração. Nós somos irmãos aqui não consanguíneos, né? Nós somos irmãos no Cristo, irmãos, filhos do mesmo Pai Deus. Sabemos disso.
Já temos essa consciência? Então a pergunta continua válida: como ser perfeito nessa terra? Será que Jesus se enganou? Será que Jesus estava errado? Não, ele estava certo. Kardec teve uma grande sacada e colocou: sede perfeitos durante a vida futura, durante as reencarnações. Faz sentido, gente? Durante as reencarnações a gente vai aperfeiçoando. Hoje estamos nessa, graças a Deus. Qual é a melhor reencarnação que já tivemos? É essa? Ah, como é que eu sei? Porque essa você pode manipular, você pode descobrir. Já estamos entendendo tudo que as coisas se passam, temos as diretrizes que a doutrina espírita fornece. Olha que maravilha. Então é preciso que a gente comece a perceber. Agora vamos lá. Perceber o quê? Perceber como você está vivendo hoje. Como você está convivendo socialmente. Porque precisa perceber. Ah, eu não sou assim, você me acusou. Não é assim que as pessoas falam muitas vezes em casa? Aponta o dedo, você está fazendo isso. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que a pessoa está exagerando? Um amigo ou lá em casa? É preciso que a gente perceba como estamos convivendo com isso. Será que eu estou realmente... Eu me policio todos os dias e vejo, por que essa pessoa falou isso? Eu vou indagar onde eu estou errando, será que eu fiz errado, será que eu exagerei? Então é preciso que a gente comece a perceber, sentir como você está falando com a pessoa em casa, marido, mulher, os filhos com os pais, os parentes em geral, os avós, lá que seja, lá no trabalho, o rol de amizade. É preciso que a gente faça um examezinho leve, não nada pesaroso, condenativo, né? Oh, eu estou me condenando. Não, nada de condenar, mas de observar. Observe-se. Como é que a gente se observa? Percebendo. Sem o autopercebimento fica quase impossível, porque nós vamos concordar com tudo que você lê, toda a literatura do Espiritismo, outras literaturas, você vai concordar, porque ali tem coisas maravilhosas, só que aquelas pessoas tiveram as experiências dela e passaram por os livros. Pergunto, quais são suas experiências? As suas são suas, as minhas são minhas. Eu passo coisas que vocês talvez nem imaginem o que eu estou passando, que vai passar ainda, e eu também não imagino o que vocês estão passando. Cada qual, de acordo com o seu grau de evolução, passa. Então a pergunta ainda, como ser perfeito nessa terra? A resposta que Kardec coloca muito bem é, vai se aperfeiçoando. Hoje essa reencarnação é a maravilha que você tem na mão, é agora que a sua reencarnação está na sua mão, nos seus pensamentos, nas suas ideias, nos seus sonhos. Como você trabalha com seus sonhos. Que sonho é esse? Você tem que ter um objetivo, um propósito. Ah, mas eu já cheguei numa certa idade. Que idade? Tem até uma piadinha que dá para a gente. Eu falo piada porque senão as pessoas pensam que é verdadeiro, né? O sujeito desencarnou e ele foi para o plano espiritual. E um outro amigo dele lá chegou e falou assim, e aí, como é que foi a desencarnação? Ele falou, olha, das outras vezes eu tenho morrido melhor, viu? Não é boa essa piada, né? Das outras vezes eu tenho morrido melhor, né? O que eu quero dizer com essa piadinha? Que ele tem consciência de que as burradas que ele fez no passado, e nessa foi mais ainda, e ele sofreu mais. Então ele tem essa consciência. Mas é claro que isso é só uma piadinha. Mas vamos trazer isso para nós aqui nos dias de hoje. Como você está convivendo hoje com as pessoas? Porque a nossa vida é isso, é a vida de relação com a família, pode ser pequena, pode ser grande, é o seu trabalho, a sua profissão, ou você já foi aposentado, se já está aposentado, casado, descasado, ou viúvo, viúva, não importa, solteiro, solteira. Como você está convivendo? Eu insisto nisso. Porque é agora, nessa convivência social, é nesse momento da sua vida que você tem que começar a se auto-esclarecer. Esclarecer você
por que você está passando por isso. Temos já algumas diretrizes que a própria doutrina espírita explica. Vamos colher isso e vamos interpretar. Estávamos comentando em off, estávamos comentando sobre, eu falei sobre o Einstein. O Einstein tinha umas sacadas muito boas, e ele falava, é insano você ter um resultado com os mesmos atos. É mais ou menos isso. Fazendo as mesmas coisas, você quer um resultado diferente? Você vai conseguir ter um resultado diferente? Não! Vai continuar fazendo as mesmas coisas, porque a sua frequência e a sua vibração está dirigida àquela maneira, canalizada ali, e vai continuar canalizada. Então, é preciso que a gente comece a enxergar. Depois ele fala do homem de bem. Né? Dentro do capítulo a gente está seguindo. Não todos, é claro que não dá tempo. O que é o homem de bem? O homem, a mulher de bem. É aquele que faz o bem. Simples, né? Simples assim. É o que faz o bem. Se você fizer o bem, você é um homem, uma mulher de bem. Se você fizer o mal, quer dizer, deixar de fazer alguma coisa boa, também é fazer o mal. Uma coisa que você julga que é boa, mas não é, aí nós temos que ter o filtro, filtrar os nossos pensamentos para ver se a gente não está magoando pessoas, e cá entre nós, se a gente não está magoando a nós mesmos, deixando que os outros montem em cima da gente, permitindo que as pessoas façam isso ou façam aquilo. Pare um minuto e veja por que eu estou deixando montar. Eu tenho relatos, né, dos nossos assistidos lá do nosso trabalho, múltiplas histórias, nossa. E agora me vem na cabeça uma que eu perguntei para uma amiga, como é que você está? Eu estou bem, mas a minha irmã que está passando muito mal, o que ela tem? É que ela cuida dos filhos dela, né, tal. Puxa, mas eles têm, sua irmã já tem uma certa idade, quase 70 e poucos anos, e ela cuida ainda ela casou depois? Não, os filhos dela. Mas peraí, quantos aninhos tem os seus filhos? Um tem 43, outro tem 44, ele mora com ela, não trabalha, e a mãe fica arriada, e fica lá e não está aguentando, está colocando colete para segurar o corpo, porque o corpo não aguenta. Deus do céu, onde vamos parar? Cuidando das crianças? Espera aí, marmanjão, vamos acordar, vamos parar de sobrecarregar na mamãe, na vovó, porque permite, mamãe, vovó, vovô, titio, seja lá quem for, permite que monte em cima. E eu falo mesmo, pare de ficar deixando que os outros, como é que é? Vamos sacudir, vamos lá, trabalha em cima, você orienta. Não é ser duro, ser dura de coração, mas às vezes tem que ser com energia. É a disciplina que estávamos comentando. Ter disciplina. Se você não for uma pessoa disciplinada, não é disciplina de quartel, disciplina rígida, não é nada disso. Mas ter disciplina, uma ordem. O cosmos, a palavra cosmos vem do grego, quer dizer ordem. Temos que ter uma ordem interior, uma ordenação, uma auto-ordenação, para que a gente possa melhorar o nosso ser. Então, o homem de bem, a mulher de bem, é aquele que promove o bem. Faça o bem. O bem que você faz, muitas vezes, a gente está equivocado. Como no caso, essa mamãe acha que os filhinhos precisam ser bem tratados até o fim da vida, assim, até ela riar, cair no chão e não levantar mais. E os marmanjões com 40, 43 anos fazendo isso e abusando da mãe. Porque a mãe acostumou, a mãe permite, o pai permite. Então é preciso que a gente comece a mostrar o caminho para essas pessoas, nesse caso. E eu, na nossa terapia, vocês não vão acreditar, eu já vou avisando quem for passar comigo. Eu falo o que você precisa ouvir, não o que você gostaria de ouvir. Vocês viram a diferença? Porque o que você gostaria de ouvir, você já vem fazendo há 3, 4 reencarnações, continua do mesmo jeito. Então vai ter que ter novos fluidos, novos entendimentos. Meu Deus, o que é isso? Então a gente dá um choque de realidade. Porque é duro de ouvir isso, eu sei, é chato de ficar ouvindo, esse cara fica falando isso no meu ouvido. Mas precisa falar, porque senão a gente não sai disso.
A gente continua do mesmo jeito. Aí vem depois os bons espíritas. Nós somos bons espíritas? Eu vou perguntar aqui para nós presentes e para você de casa. Nós somos bons espíritas, gente? Oh, e aí? Somos ou não, hein? Ninguém vai balançar a cabeça assim, não. Vamos lá, gente. Hein? Aquele amigão ali falou assim, ó, ele vai mais ou menos. Mas o que é o bom espírita? Kardec coloca muito bem. É aquele que reconhece as coisas que passa, né? Vamos traduzir mais ou menos assim. Aquilo que você passa e o esforço que você faz para se melhorar. Aí você pergunta, melhorar no quê? Tá funcionando. Melhorar no quê? Melhorar, aperfeiçoar a sua personalidade de hoje. A sua personalidade de hoje é essa. As de duas, três, 4 reencarnações passadas também te pertencem, mas elas estão latentes dentro de você. Como é que você descobre essas reencarnações? Pelas tendências e inclinações que você tem. Você se inclina para isso? Você tem tendência para aquilo? Coisas que você não quer, por que isso me arrasta? Por que isso me acontece? As reencarnações passadas é que vão chegando lá. Elas vão chegando, elas vão se manifestando, porque elas estão latentes. Por isso que eu estudei hipnose, justamente para trabalhar no inconsciente da pessoa. Lá a gente faz um trabalho e passa exercícios da auto-hipnose. Você mesmo vai trabalhar na sua auto-hipnose para você limpar certos karmas que está te atormentando pelas tendências e inclinações. Ninguém passa nada de graça, gente. Você não passa o que você passa com o marido, com a mulher, com os filhos. Porque eu tenho 10 filhos, porque eu não tenho nenhum. Tudo está catalogado perfeitamente no mundo de Deus. Nós acreditamos nisso? É difícil, né? É difícil. Mas, se você aceitar que Deus realmente trabalha em nós e não permite que aconteça ou não aconteça, inclusive as guerras que nós estamos vendo atualmente, por incrível que pareça, você não pode fazer essa pergunta, onde está Deus que deixa isso? Não é assim que as pessoas falam? Onde está Deus? Olha quantas crianças estão queimando os karmas delas. E por sua vez, olha que coisa maluca, parece maluquice. Judeu muitas vezes reencarna como judeu e o outro depois vem como no Hamas, e o outro vem no Hezbollah, e depois eles voltam para ser judeu, depois voltam, eles vão trocando para ver se toca. E continua com o ódio redundante. A tendência é odiar. Já vem de família, já vem de cultura dessa existência e já vem de outras existências. Abraão, né, 5.000 anos atrás, né, ao longo das reencarnações, só criando ódio, criando ódio, criando ódio, criando ódio. Meu Deus do céu. Onde vai parar esse ódio? Chico Xavier fala, o ódio não é o contrário do amor. O ódio é a distorção do amor, porque Deus só criou o amor, ou o bem. Quem distorce tudo isso é o homem com a sua suposta inteligência, porque o homem pode ter inteligência com amor, vira sabedoria. Agora, a inteligência por só inteligência, ela fica fria e calculista. E as pessoas ficam frias. Eu conheço pessoas extremamente cultas, extremamente inteligência. Nossa, eu falo, se eu tivesse metade da inteligência que essa pessoa tem, mas tem, graças a Deus eu não tenho, não sou assim, sei disso, a frieza que ela tem dentro do coração. Aí eu pergunto, de que adianta ser culto, de que adianta ser tão inteligente, e de repente ela não consegue enxergar alguma coisa que você fala de Deus, ela já, isso aí, porque só razão fica fria, e só fé também fica fanática. Temos que ter o equilíbrio. Depois do homem de bem vem o dever. Nós somos obrigados a falar, nós somos obrigados a alguma coisa na sua vida? Você é obrigado a fazer? Você é obrigado a vir aqui? Você foi obrigado a vir aqui hoje? Não, você não foi. Você é obrigado a trabalhar? Se você quiser, você vai. Hoje eu não vou trabalhar, vou ficar em casa. Está certo que tem muita gente que trabalha em home office, né? Mas tudo bem.
Mas você tem 100%, não 99%, 100% o dever de melhorar a sua vida. Você deve melhorar, não que você é obrigado. Você não é obrigado, você não é uma obrigada. Mas você tem o dever de melhorar a sua vida, aperfeiçoar a sua personalidade. No começo da minha carreira, olha que piadinha, carreira espiritual, já viu essa? Porque para mim é uma carreira. São 54 anos convivendo com os espíritos, mais de meio século. Comecei com 13, 14, a ver espírito e nunca mais parava. Eu era um verdadeiro joguete de espírito. Mas eu não sabia o que fazer na vida, nem sabia o que era Kardec, nem espírito, nem sabia nada. E morria de medo e tremia, comecei a ver os espíritos de luz. E aí comecei a trabalhar em casa 2, 3 horas por dia no meu quarto. E o meu pai e minha mãe compreendeu isso, senão eu ia parar lá no manicômio. Como muitos estão, depois eu passei a ser pesquisador, muitos que estão nos manicômios, ou problemas psiquiátricos, vamos colocar assim, que os psiquiatras não gostam que eu falo isso, mas eu falo mesmo, não estou nem aí com a torcida brasileira, e não são problemas de doença, nada, o problema é a mediunidade que não é trabalhada. E a mediunidade todos nós temos, é o meio de comunicação entre o plano espiritual, seja bom, do bem ou não, e a nossa vida aqui na terrena. E eu comecei a compreender isso pela prática, começava a doutrinar espírito, eu fechava os olhos, eu tenho a clarividência de olhar e penetrar nas regiões espirituais, isso eu já vim com isso de outras existências, e vim desenvolvendo. Eu convivi 3 anos com 4 ou 5 monges tibetanos, todo dia eles me apareciam, todo santo dia, mas não me dava sossego, e eu tinha que ficar, olha, se eu não tivesse amor no coração, se eu não tivesse uns pais que compreendessem isso, eu não ia aguentar. E de lá para cá eu venho me fortalecendo, venho trabalhando, eu fui ajudado, muito, mas muito, e eu falo isso em palestra. Como eu fui ajudado, eu fui praticamente carregado pelos espíritos, senão eu sucumbia. Até que eu fui atingindo o meu equilíbrio e fui trabalhando no meu ser. Eu faço esse depoimento da minha pessoa para mostrar que vocês também têm que trabalhar no seu equilíbrio. E uma coisa que eu falo direto nas palestras, não importa a sua idade cronológica, se tem o bebezinho lá, 2 aninhos, 1 aninho, né? 2 aninhos, 2 aninhos, né? Acertei, 2 aninhos, ou você já está com 95. Está na Terra, a matemática perfeita é essa, matemática cósmica. Você está aqui hoje, está reencarnado, ainda está aqui, tem coisa para fazer. Porque quando chega seu tempo, de repente, o vento sopra, você já foi. E eu não estou nem aí quando eu vou. Eu estou aí com o dia que eu estou vivendo. Eu acordo e falo com Deus, obrigado, mais um dia, que maravilha. Parece meio forçado, mas não é. Eu agradeço a Deus pelo dia que eu tenho. E agradeço na hora de dormir. É isso que nós precisamos fazer, que nem Santo Agostinho. Faz um balanço no final do dia. Precisamos trabalhar nesse sentido. Então nós devemos, não temos obrigação, mas devemos melhorar a nossa vida. Melhorar no quê? Repito, a nossa personalidade. Por exemplo, estamos aqui, eu não sei, vai ter passes depois? Não, né? Não tem o passe, né? A vibração, né? Isso. Depois das vibrações, tal, o encerramento da palestra, tal, cada um não vai para a sua casa, cada um não vai tomar o seu destino? É óbvio, né? Claro. Presta atenção o que você está fazendo. Para onde você está indo. Vou falar com uma pessoa, preciso tomar uma decisão. Hoje não, mas amanhã eu falo. Então você já decidiu que amanhã você fala. Eu preciso ver como é que está a minha agenda na parte financeira. Será que está bem ou não está? Isso eu não quero nem ver. É? Isso? Fica fazendo assim, afasta para você ver para onde vai. Esse negócio que o Zeca Pagodinho fala, eu gosto até dele, mas eu não gosto de ser, deixa a vida me levar. Não é assim não, viu? Deixa a vida me levar, você vai lá para o beleléu.
Deixa a vida me levar? Não, deixa você levar a vida com Deus no seu coração. Eu não saio de casa sem orar para Deus. Eu saio com o carro e eu falo, antes de sair eu sento e oro um Pai Nosso e uma Ave Maria e peço proteção para mim. Nossa, já saí de cada uma, passou rápido. Essa aqui foi Deus que me protegeu, viu? E se a gente não está com aquela energia ali trabalhada? E mesmo assim a gente está sujeito a qualquer coisa. Por favor, gente, nós temos que ter prática. Teoria é maravilhoso. Teoria, você pode me falar as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos? E eu lembro de duas. Agora, duas que nós não podemos esquecer. A primeira pergunta: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Nunca esquecer, primeiro lugar, coloque Deus em tudo. Quando eu comecei a sacar isso, antes de buscar o dinheiro, buscar o relacionamento, a harmonia, antes de buscar qualquer coisa, você busca Deus no seu coração, como se fosse uma criança, e dissesse para Deus: Senhor, estou pondo nas suas mãos o meu ser, e vai dar certo. Aí sim você vai fazer o que tem que fazer, porque você já preparou o seu ser psicologicamente. Jesus não disse orar e vigiar? Orar, do latim, quer dizer conversar. Conversar com quem? Com Deus, com Jesus, com os benfeitores, como você quiser. Mas converse, como se tivesse alguém do lado. Eu faço isso, e dá certo, e vem dando certo. E se está dando certo, eu passo nas palestras para as pessoas começarem a acordar. Parece uma grande, essa palestra aqui está parecendo uma grande advertência. Nossa, que moralismo. Não é nada disso, mas a gente precisa dar uma espécie de sacudida para as pessoas acordarem. Às vezes elas estão dormindo acordada. E os benfeitores é que me passam isso. Às vezes eu não quero falar assim, eu quero brincar mais, e às vezes hoje eu estou mais sério. Tem hora que eu brinco muito, né? Depende do lugar. Depois do dever, vem o quê? Cuidar do corpo, virtude. Nós temos virtudes, gente? Sim ou não? Você reconhece as suas qualidades? Ela falou mais ou menos, né, Cláudia? Temos muitas qualidades, sim. Não é vaidade isso, não. Eu sou mais eu. Isso é vaidade. Não sou mais eu coisa nenhuma. Eu sou eu. Aí sim. É reconhecimento. Mas você precisa valorizar a sua vida, valorizar o que é você. Como eu disse, nós não temos obrigação, mas temos o dever de melhorar. Então reconhece os seus valores e mais, não deixe que as pessoas tirem os seus valores. Acabe com as coisas bonitas que você tem. Valorize o que é você. Não deu certo, não quer dizer que você vai continuar fazendo errado. Não, você não vai chegar ao ponto de falar, não, eu não valho nada. Eu já tratei de pessoas que tentaram suicídio, meninas, meninos, que não se valorizavam e tinham qualidades múltiplas lindas. E essas pessoas não se valorizavam. Eu falei, sabe por que você tentou o suicídio? Cortou aqui, cortou ali. Nossa, um monte de besteira. Porque se autopune, fica se punindo porque não deu certo isso, porque não está dando. O jovenzinho quer que as coisas dê certo. Quantas coisas não deu certo na sua vida? E você está aqui hoje? Quantos sonhos eu não realizei? E estou aqui. Não me frustrei, no começo eu frustrei, depois eu perdi a frustração. Porque nem sempre aquilo era bom, seria bom para você continuar na sua caminhada. Então é preciso que a gente reconheça. Essa é a primeira pergunta de Deus. E a segunda é a questão 621. Kardec pergunta para os espíritos da codificação: aonde está escrito as leis de Deus? E a resposta super rápida, curtinha, desse tamanho: em vossa consciência. Se ele dissesse que está no Espiritismo, eu saía correndo. Não. Todas as leis divinas estão dentro de nós. Que maravilha saber disso. Como me conforta o coração.
As leis que estão dentro de nós vamos trabalhar, mas não são leis impostas, como a lei do homem, né, conhecida, o homem coloca leis lá, nem sempre as leis são certas, ou bem interpretada. Mas essas leis interiores são perfeitas, é o próprio Deus vivo que trabalha em seu coração. Por exemplo, numa reencarnação eu feri muito João e Maria. Fiz muita coisa errada para eles. No plano espiritual reconheci, etc, etc. E foi marcada uma reencarnação. E eu vou reencarnar para ter eles, os dois, como meus filhos. Mas os dois não precisam mais. Eles já estão evoluídos de tal maneira que eles vão para outras esferas. Não precisam mais. Mas aquilo está dentro de mim, na minha consciência. O que eu tenho que fazer? Aí vem a lei, uma das leis, lei de compensação. Vocês já viram falar nisso? Lei da compensação. Eu devo para Maria e José nesse sentido, eu fiz muita besteira, mas eles não podem mais. Então eu reencarno como pai ou mãe, para cuidar desses dois filhos, que vem o Pedro e a Maria, a Joana, pronto. Elas estão precisando muito, então elas vêm. Então a lei de compensação existe. Você não consegue acertar aqui, você acerta lá. Uma vez, um caso interessantíssimo. Eu estava passando num lugar, já faz muitos anos isso, mais de 20 anos. E tinha um rapaz, todo maltrapilho, tipo assim, mendigo mesmo, todo maltrapilho mesmo, cabelão, sabe, sujo, roupa suja. E ele não deitava, ele se inclinava num lugar, era uma coisa estranha. Parecia um sarcófago, já viu o sarcófago? Num cantinho lá, um lugar que eu passava de vez em quando. E eu não resisti, eu parei o carro e fui lá conversar com ele. Quando eu cheguei perto dele, vocês não vão acreditar, os olhos dele brilhavam tanto que eu fiquei até com vergonha. Mas era um brilho de luz, uma luz inacreditável. Eu não falei nada, só cheguei perto dele, ele deu um sorriso, fez assim, eu sei o que você está pensando. Eu tenho consciência do que eu já fui, do que eu não fui, do que eu fiz. Ele falou desse jeito para mim. Eu sei que eu tenho uma certa elevação, você está vendo meus olhos brilhar. Eu falei, como é que você sabe? Eu já captei isso de você. Nossa, eu fiquei impressionado. Não dá, fico até arrepiado de falar essa história. E o que aconteceu? Ele falou, eu tenho que queimar os meus karmas. Eu falei, mas meu amigo, com essa elevação, com essa força, você tem que fazer as suas caridades e começar a trabalhar. Eu falei, eu já fiz tudo isso, mas não deu certo. O meu karma é tão pesado, mas tão pesado, que eu estou no lucro aqui de ficar aqui. Vocês acreditam nessa história, gente? Veja o real, a coisa real acontecer. É inacreditável. Então é preciso que a gente comece a desenvolver o quê? O entendimento. E por final, que é cuidar do corpo e do físico. Eu trato muito lá e falo muito, eu tenho, se vocês entrarem no meu canal, lá na playlist tem lá doenças psicossomáticas. O que é psicossomático? Psique, alma, né? Cor aqui. Somático vem de soma, do latim, que é corpo. Então, alma passa para o corpo. O quê? Tudo que você é. Estávamos comentando, né, com o nosso amigo a respeito do braço, tal, energias desviadas e precisa canalizar para transformar essas energias. Ninguém se acidenta de graça, de bobeira. A natureza fornece os elementos certos para você se corrigir. Tá certo? Gente, praticamente acabou, falta 5 minutinhos. Né? 5 minutos? Acertei, né? Eu tô fazendo direitinho aqui. Vamos fazer perguntas, gente, por favor, já que o pessoal de casa não pode. Vamos fazer perguntas, gente, as perguntas que é muito importante. Algo que você tem dúvida, pode ser fora do assunto, não tem problema. Aqui a gente, pois não, bem, vamos lá. Não. Boa pergunta. Vou fazer uma pergunta, vou responder perguntando. O sofrimento é opção ou consequência? Você diz que é consequência.
Alguém mais arrisca, por favor? Vamos lá. Opção? Você tem opção, hoje eu vou sofrer. Agora embaralhei, né? E se eu disser que as duas coisas, vocês concordam ou não? Temos a opção de escolha. Escolhemos fazer isso, porque a gente achava que está certo, ou está certo ou não importa. Mas toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. O efeito veio, a reação veio, por consequência, sofremos. Ficou bem a explicação? É isso. Opção, porque escolhemos, temos escolhas. E consequência, porque você vai colher aquilo que você fez. Mas, você disse ainda das pessoas, né? Você tem que sofrer no lugar dos outros? Você tem um filho, ele está desempregado, ele fica nervoso porque não tem dinheiro, porque não está dando certo. Você vai fazer o quê? Você vai dar dinheiro para ele ficar contente? Não, você vai incentivar ele para ele começar a trabalhar, para ele começar a enxergar. Fala assim, maridão, ou filho, ou mãe, vai dar tudo certo, você vai ver. Nossa, a pessoa começa a levantar o astral porque alguém está incentivando. Alguém está falando, vai que vai dar certo, joga currículo. Eu conheço irmãozinhos evangélicos que ora para Deus o dia inteiro, de manhã, tarde, noite e de madrugada, para arrumar emprego. Mas o cara não sai de casa, não joga currículo, como que ele pode arrumar? Vai cair do maná? Só se ele tiver um merecimento enorme, alguém descobriu que ele está desempregado, mas é muito difícil. A realidade hoje manda você se tocar, tá certo? Então, mais alguém, por favor, rapidinho? Vamos lá, gente. Não tenha vergonha, não. Vamos lá. Mamãe do bebê. Perguntinha. Papai. Então, tá bom. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, eu sempre falo isso no final das palestras. A palavra Cristo, ela vem do grego. No radical, kresos, isso em grego. Literalmente quer dizer o puro. Ou purificado. Quando Jesus fazia as preleções dele, o povo não conhecia às vezes, falava assim, quem é aquele que está pregando lá? Aquele é Jesus, Jesus o Cristo. Aí, tirando o Cristo, Jesus o puro. Ele é um homem puro, ele é um homem purificado. Agora vem a pergunta, você acredita que há uma pureza no seu coração? Sim ou não, gente? Mais ou menos, né? Temos sim uma pureza no coração. Eu disse pureza, não ingenuidade. Jesus era puro, mas não era ingênuo. Jesus era bom, mas não era bobo. Tanto que ele metia a boca nos fariseus. E vale dizer que a palavra fariseu vem do aramaico, e que quer dizer separados. Eles vivem separados um dos outros. Você já reparou? De Abraão para cá? Hoje não são separados, estão sempre separados. Vocês aí e nós aqui. É sempre assim, tá certo? Paz e luz aos nossos corações, você de casa. Faça uma comidinha gostosa, tenha um dia maravilhoso com a sua família, no que puder fazer. Acredite em você, que você é capaz. Para de chorar, de lamentar, tem que acordar. Os benfeitores me cutucam. Fala para levantar o astral, porque a gente fica lá para baixo, porque não deu certo, porque a fase está difícil. Quantas fases eu já passei e enfrentei? Eu já fui do Exército Brasileiro, eu já fiz... sobrevivência na selva, passei dentro do esgoto, tudo sujo, passei fome, comi bicho, Nossa, vocês não acreditam? Eu falei, Jesus, eu estou vivo até hoje, incrível, como isso dá força. Mas você não precisa fazer o que eu fiz. Mas basta acreditar que você é capaz, tem uma vida gloriosa dentro do seu coração. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Um minuto, eu passei um minuto. Que maravilha, né? Olha que presente que nós recebemos hoje, nesse domingo, não é? Uma verdadeira aula que a gente teve aqui com o Ronaldo. Obrigada, viu, Ronaldo? Porque você nos trouxe hoje ensinamentos que a gente pode até falar assim, é um resuminho do que a gente deve fazer para a nossa mudança íntima, né? Reforma íntima, nossa melhoria. Nos ajudou aí a enxergar, às vezes, a nossa autoestima, que às vezes está para baixo, né?
Lembrar que todos nós temos sim virtudes, que a gente tem as nossas dificuldades, que alguns chamam de defeitos, mas que todos nós temos, e que temos que aprender a trabalhar com isso. Num momento que o planeta está tão... parece estar indo por água abaixo, com o retorno das guerras, e a gente começa às vezes a duvidar. E você hoje nos deu essa injeção de ânimo, para a gente lembrar que tudo está dentro do ordenamento do nosso Pai, que a gente tem que fazer a nossa parte, não é? Como eu li uma vez, aceitar o que não pode ser mudado, ter coragem para mudar o que pode e pedir sabedoria para distinguir uma coisa de outra, não é isso? É o resumo do que ele trouxe hoje para nós. Aceitação sem passividade, sim, fazer o que é possível, o nosso melhor. Obrigada, viu, Ronaldo? Muito bom. E agora, dando sequência aos trabalhos, a nossa querida Lourdes vai fazer as vibrações, aquele momento tão bonito também do trabalho, quando a gente se conecta ainda mais com a espiritualidade. Ronaldo, muito, muito, muito obrigado pelas suas palavras. Eu posso dizer que ela me cobriu do que eu precisava. Muito obrigada. Bom, agora, depois de tantas palavras bonitas, né, de um ensinamento maravilhoso que nós recebemos hoje, vamos envolvidos nesse clima de paz que a espiritualidade amiga nos proporciona. Eu convido a todos presentes e aos que estão em casa a aquietar os corações e pensamentos. E assim, envoltos com muita luz, comecemos a vibrar amor e paz. Vibremos pelo nosso planeta Terra, que hoje se encontra triste por ver tantos filhos envoltos em tristezas, em guerras insanas, por conta da falta de compaixão de seus governantes, ceifando assim vidas de maneira prematura. Vibremos pelos desencarnados, vítimas dessa insanidade, para que eles sejam recebidos com muito amor pelo plano espiritual e assim possam receber todo o tratamento e esclarecimento que necessitam. E os encarnados que aqui estão nessas terras de conflito consigam lentamente refazer suas vidas. Vibremos pelo nosso Brasil, para que o nosso povo consiga ter paz, mesmo com tantas provas que nos são dadas. Fome, falta de moradias, alguns estados com secas, outros com reação da natureza. Que os nossos governantes em todas as esferas, federal, estadual, municipal, consigam ver que eles têm em suas mãos um país de natureza bela, solo fértil e um povo que luta com todas as suas forças para viver dignamente. E assim governem com discernimento e amor, não apenas visando seus interesses. Vibremos pelos asilos, orfanatos, para que todos recebam o acalanto que tanto necessitam. Pelos hospitais que abrigam pacientes, ora doente fisicamente, ora doente espiritualmente. Que Jesus, médico dos médicos, oriente sempre os médicos, enfermeiros e toda a equipe para que curem os males físicos, mas antes de tudo, tenham empatia com as vidas que estão em suas mãos. Vibremos pelos moradores de ruas, que encontrem sempre através de pessoas de bem um pouco de carinho e afeição através de uma palavra, uma roupa e um prato de comida. Vibremos pelos drogados, muitas vezes não só pela droga, mas também por alguns desequilíbrio espiritual, que entendam o mal que causam a si e as pessoas que eles deixaram para trás. Vibremos por esta casa que acolhe a todos que passam por suas portas à procura de um conforto espiritual ou de um estudo da doutrina. Sendo assim, vibremos pelos seus dirigentes
equipe de professores e todos os voluntários, dando-lhes muita saúde e paz, para que possam dar continuidade ao trabalho que lhes foi dado. Vibremos por todos os lares que talvez os seus moradores estejam passando por algum problema de saúde ou desarmonia entre os que lá estão. Recebam através de Jesus esclarecimento para que de alguma maneira consigam ter forças para passar por essas provas, que recebam luz e paz. Agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que a espiritualidade amiga que nos acompanhe guie nossos passos em todas as decisões que tenhamos que dar durante a semana que se inicia. E por último, vibremos pelas águas que estão aqui colocadas, que recebam tudo aquilo que for necessário para quem for fazer uso delas. Afinal, a água é fonte de vida. E assim vamos encerrando esse momento de doação que participamos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela força que nos foi dada. E que todos tenhamos uma semana com muita luz, muita paz e muito discernimento. Gratidão sempre, graças a Deus. Obrigada, viu, Lourdes, por esse momento de vibração. E agora nós vamos para a terceira parte do nosso trabalho, que é a parte da harmonização musical. Então, quem quiser fechar os olhos, aproveita também, porque a música é um outro instrumento que a espiritualidade coloca à nossa disposição. Vamos sentir essa música no coração, porque nós já fomos instruídos com a palestra. Agora tivemos essa conexão com as vibrações e vamos terminar dessa forma tão bonita, com a música, tocando o nosso coração, tocando a nossa alma, naquilo que nós temos de melhor, para que depois a gente saia daqui completos para uma semana de vida útil, com todos os nossos desafios. Eu sou suspeita, esse trabalho de domingo é maravilhoso. Quem está em casa acompanha, mas vem aqui. Só a gente que está aqui sabe essa energia tão linda que vem para todos nós. Então vamos agora para essa parte final, que a Letícia vai soltar para nós, uma música do Alex. Bom dia, meus queridos irmãos. Não posso estar com vocês hoje, em presença física, mas o meu coração sempre vai estar nessa casa e com todos vocês. Que Deus os abençoe, que Jesus esteja sempre em nosso caminho. Que assim seja. Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele via e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar.
Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. E com a ajuda do Mestre Jesus, dessa espiritualidade bondosa, seguimos na nossa luta, com as nossas provas e expiações, em busca do mundo de regeneração. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado, agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome e com medo. Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele via e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar, só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, minha filha. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar, vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos sempre vencer com Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos lutar sempre no bem, não é isso? Obrigada novamente, Ronaldo. Que Deus te abençoe aí no seu caminhar. Você continue sendo esse incentivador da vida, tá? Obrigada, Lourdes, pelas vibrações. Letícia, obrigada por cuidar do som. A todos os presentes, muito obrigada. Pessoal que está em casa nos assistindo. Que tenhamos um domingo muito abençoado. Agora repletos dessas energias tão boas. E uma semana cheia de luz, proteção e muita saúde para todos. Um ótimo domingo e até o domingo que vem, se Deus quiser, onde todos continuam convidados para esse trabalho. Muito obrigada.